A gente às vezes comete o equívoco de fazer palestra direcionando para o outro que está fora. Como se fizéssemos uma pregação. Às vezes, nós até dizemos, vocês, né? Uma das coisas que eu aprendi quando eu fiz o curso de oratória há 30 anos atrás com o Guto Abranches, o Carlos Augusto Abranches, né? Lá de Juiz de Fora, hoje ele está na Globo de São Paulo, do Rio, é que devemos usar sempre nós, né? Nós, por exemplo, sempre eu, para evitar essa ideia do exterior. O que é a palestra espírita? É apenas uma oportunidade que nós temos de dividir as nossas reflexões com os companheiros. E aí a instituição espírita, ela estimula a gente a estudar, porque tendo que dividir, a gente acaba se esforçando mais a estudar. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque existem temas que são desafiadores. Por exemplo, o tema da caridade. A gente vai falar sobre caridade, aí aparece um monte de testes para a gente, para ver se a gente realmente pratica a caridade. Quando você para no sinal, aparece um monte de gente pedindo, porque para ver se você está realmente ali. Paciência, nossa, eu tenho o maior medo de fazer palestra sobre paciência, porque o tanto de gente que vai provocar, né, a gente não é fácil. E aí a palestra sobre humildade. Se eu começasse falando a palestra sobre humildade, me achando humilde, pronto, eu já não sou humilde. Né? Começa daí. Então é uma virtude que começa com a consciência da ignorância de si mesmo. Né? Lembra de Sócrates? Só sei que nada sei. Conhece-te a ti mesmo. Então a humildade é mais ou menos isso. Se eu disser que eu sou humilde, demonstra que eu não me conheço. Porque uma virtude é algo que está muito além de nós. A gente pode caminhar nas virtudes do zero ao infinito, do 0 a 100. Então um está com 10, outro com 15, outro com 20. O Chico Xavier devia estar com uns 80, mas é um processo que a gente está caminhando. Então, de maneira nenhuma eu tenho a intenção de falar para vocês o que é humildade, como é que se desenvolve a humildade. Não, eu tenho a intenção de falar para mim. E agradeço a vocês por ouvir eu falar para mim. Porque eu não tenho humildade. Se eu tivesse, eu estaria aí na condição moral, né, de um Chico Xavier, por exemplo. Eu sei que às vezes as pessoas olham, não, é palestrante, deve ter desenvolvido a moral. Não necessariamente. Eu me lembro de uma senhora que, depois que eu terminei um seminário sobre perdão, ela olhou para mim e disse assim, o senhor me ajudou muito, porque eu tenho certeza que o senhor não tem problema com o perdão. Depois do Chico Xavier, o senhor é o homem mais bondoso da terra. Ainda bem que ela colocou o Chico primeiro, né? E aí eu fiquei olhando para ela, e ela falou com sinceridade, eu disse, tadinha, né? Como ela não me conhece? Que imagem ela faz de mim? Então vamos lá. Para a gente falar de humildade, a gente começa com o Livro dos Espíritos, só para orientar de onde nós tiramos a nossa pesquisa, é do livro Seja Feliz Hoje, né? Da Joana de Anjos, através do Divaldo Franco, a lição número 22, também o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que tratam desse assunto. Então, no Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais vai dizer que o orgulho e o egoísmo é a raiz de todos os nossos problemas, de todos os nossos sofrimentos. Veja, é a raiz de todos os nossos sofrimentos. Inclusive, na verdade, é o orgulho que é a raiz, porque o egoísmo ele é filho do orgulho. Então, na verdade, o que manda mesmo é o orgulho. E aí,
os espíritos, como é que a gente combate esses radicais do mal, esses demônios, né? Nós espíritas não acreditamos nas influências demoníacas. Quando a gente analisa do ponto de vista externo, se a gente perceber que os demônios, que o mal está dentro de nós, aí sim dá para a gente compreender. Então o grande problema de se combater o orgulho é que ele é o mal, ele é verdadeiramente o mal. Só que é o mal que não está lá, está aqui. Então qualquer coisa que eu faça para lá não vai chegar aqui. É aqui que ele está. Então essa guerra, essa viagem para dentro de si mesmo. A semana passada nós fizemos um trabalho lá na cidade de Cataguases sobre o bom combate. Combati o bom combate, o apóstolo Paulo. E aí a gente trabalhou exatamente na perspectiva da psicanálise, que é o bom combate, é a reforma íntima, é o conhecimento de si mesmo e a transformação moral. Esse é o bom combate. Qualquer combate de fora é mau combate. Nós tivemos aí, durante o processo eleitoral, o Brasil bipolarizou em dois grupos. Os coxinhas e as mortadelas, ou os mortadelas e as coxinhas, né? O pessoal do comunismo e do capitalismo e qualquer outra nomenclatura extremamente piegas e ultrapassada que a gente utilizou. E nos dividimos. E nos afastamos dos amigos, combatendo o externo. É um equívoco, porque isso não vai resolver. A questão está dentro de nós, seja de um lado, seja de outro. É claro que cada um de nós tem a sua convicção política, cada um de nós tem um projeto de Estado que acha interessante para o Brasil. Mas tudo isso é delírio, é pensamento, mas nada concreto. O que se concretiza mesmo é o que transformamos dentro de nós. Então é nesse sentido que o Paulo fala do bom combate. Então combater o orgulho é o bom combate. E aí os espíritos vão dizer, qual é o remédio? Porque o problema é que esses males, egoísmo e orgulho, eles são multifacetários. Eles aparecem com cara de caridade, de amor à família, com cara de dedicação, com cara de companheirismo, com cara de... Eles se disfarçam, esse que é o problema. Então aquilo que no consultório psicanalista percebe muito isso, a pessoa fala, eu amo meu filho. E aí e o filho não consegue desenvolver, porque controla demais o filho. Ela chama isso de amor. E aí a gente vai dizer, não, isso é controle. Mas isso aí é porque eu amo. Sim, mas você não faz porque você ama, você faz porque você é egoísta, você está pensando só em você. Só que para a pessoa perceber isso é muito difícil. Porque ela, nessa estrutura judaico-cristã que nós crescemos, a gente aprendeu a dualidade do bem e do mal. Isso está muito dentro da gente. Quem não é por mim é contra mim. Quem não é do bem é do mal. Então a gente divide tudo em dois grupos. Então, aquilo que uma mãe não consegue perceber, que ao mesmo tempo que ela ama, ela pode odiar o filho. Ao mesmo tempo que ela tem atitudes angelicais, ela pode ter atitudes de agressividade com o filho. Então, o problema deles, do orgulho e do egoísmo, é que eles disfarçam. Mas os espíritos nos dão uma solução. Eles dizem que para combater o egoísmo, o orgulho, que é o pai de todos, que é o pai do egoísmo, para combater o egoísmo, eles dizem para a gente usar a caridade. Toda vez que a gente perceber se nós estamos muito egoístas, vamos para a rua, vamos praticar a caridade. Vamos praticar a caridade com a família, vamos praticar a caridade com os amigos. Mas o que é caridade? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele explica. Ele podia falar todas as línguas, os homens, os anjos,
Mas se eu não tiver caridade, será como um metal que soa, um silo que retine, podia ter fé capaz de transportar. E aí vai falando ali a definição de caridade. E o maior inimigo do orgulho é a humildade. A única maneira da gente combater o orgulho é a humildade. E a gente é desafiado, porque o orgulho ele atua dentro de nós, numa disputa. E não é uma disputa com o inimigo lá fora. É uma disputa entre marido e mulher sobre qual lugar colocar a televisão, sobre quem vai lavar a vasilha ou quem vai lavar o banheiro. Parece bobagem, mas isso aparece lá. Na casa espírita, sobre se vai pintar de vermelho, ou de azul, ou de amarelo. Que hora vai ser a reunião. Então a gente percebe que a gente passou da conta. E aí é importante, quando a gente perceber isso, a gente usar da humildade. Usar da humildade, tirar, recuar da batalha. Ao invés de batalhar assim, batalhar assim. Funciona sempre. Funciona sempre. E aí, de onde vem a palavra humildade? A palavra humildade ela é muito antiga. Ela foi cunhada pelos gregos. A palavra humildade é o mesmo radical da palavra humanidade. Olha que interessante. Eu gosto muito da palavra humanidade. Quando a gente se acha santo demais, a gente se perde. Porque estamos saindo da nossa humanidade. Ser humano não é pouca coisa. Nós somos a 4ª classe na natureza. Primeiro vem os minerais, depois vem os vegetais, depois vem os animais, nós somos o último a chegar. Veja, nós somos os últimos a chegar na Terra. Os últimos a ser despertados pelo amor de Jesus. Lá no Big Bang, aquela bola de fogo, né? Jesus foi esfriando, 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 e aí esfriou, apareceu os minerais. Depois surgiu a água, apareceu os vegetais com a água. Depois surgiram o ambiente, esfriou e permitiu o surgimento dos animais. Primeiro os animais maiores, né? Os dinossauros, depois os menores, que são nossos contemporâneos. Bem depois surgimos nós. Nós somos que chegamos por último e queremos sentar na janela. Já perceberam isso? Somos os últimos. Essa coisa de sentar na janela é interessante, porque no ônibus, quem anda de ônibus sabe que quem chega primeiro vai para a janela. Você chega na rodoviária e vai comprar passagem. Se você deixar para a última hora, você não acha vaga na janela. Então quem chega por último, senta no corredor. Mas nós não, chegamos por último e queremos sentar na janela. A gente chega, adaptamos o ambiente a nós e começamos a destruir os outros 3 reinos, ao nosso bel prazer, em nome do progresso. Em nome do progresso. O que está por trás do progresso? Aspas, egoísmo. Então a palavra humildade também é o mesmo radical de humanidade. A base dessas 2 palavras é humus. O que é humus? Terra. Então humildade, traduzindo, seria terra fértil, que é o mesmo significado de humanidade, né? Então seria humanidade seria homem nascendo no chão. Humildade seria o homem que se coloca no chão. O chão, porque até olha, na prática, é a parte mais baixa de onde nós estamos. Então você consegue imaginar uma humildade sem dobrar a coluna, sem dobrar a crista? Então a humildade está ligada à questão do chão, da terra, do humus. Joana,
aqui no capítulo 22, ela vai dizer o seguinte, né? Quando a gente fala de humildade, a gente começa a perceber os chamados clichês mentais construídos para iludir a cada um de nós. Falando dos prazeres e dos poderes, e lembrar sempre que prazer e poder é sempre, sempre, sempre relativo. É sempre, sempre, sempre temporário. De acordo com Freud, qual é o maior prazer expressado pela criatura humana? O orgasmo. Dura 9 segundos. Só 9 segundos. Olha como que é fugaz. Muitas vezes nós perdemos uma família. 15 anos, 20 anos de casamento, perdemos o respeito dos filhos por causa de 9 segundos com uma pessoa estranha. Então é muito fugaz, qualquer tipo de prazer, o poder também. Nós nunca somos, nós estamos em qualquer espaço de poder. O ano passado, o maior sonho dos candidatos era ser presidente da República. Bem o presidente não tomou posse direito, ele já está internado. Agora que parece que vai ter área. A Jailza lembrou que o Obama entrou com cabelo pretinho e saiu de lá com cabelo grisalho. Collor de Mello, gente, Collor de Mello ficou 2 anos, ou 2,5. Ele envelheceu 10 anos durante o que ele ficou lá. O Lula teve câncer, a Dilma teve câncer. Que loucura! E aí a gente cobiça esses cargos. Quem lembra do Collor hoje? Quem lembra do Fernando Henrique hoje? Quem lembra do Zé Sarney? Daqui a pouco não vamos mais lembrar da Dilma, não vamos lembrar do Lula, não vamos mais lembrar do Bolsonaro. É sempre temporário. Agora, a gente, daqui 10 anos, vai esquecer de Jesus? Daqui 20 anos, vamos esquecer do Chico Xavier? Vamos esquecer da nossa mãe? Daqui 30 anos, o Tiago vai esquecer dessa pequenininha aqui? Da Isadora? Da Lorena? Daqui 15 anos, o Priscila não vai mais lembrar do Tiago? O Célio não vai se lembrar mais da Mariana, da Sheila. Daqui 50 anos o Célio nem vai saber que existe mais a Sara. Olha como é que a gente inverte as coisas. Então, quem merece mais atenção do Célio, do Tiago, do Aloísio, da Andréia? Então, prazer e poder é sempre temporário. Quanto mais intenso, mais temporário, mais fugaz. E a gente então inverte isso. Porque esses espaços, a luta pelo prazer, a luta pelo poder, são grandes inimigos da humildade. Imagina um presidente da República humilde. Que coisa fantástica seria. Mas político nunca é humilde. Primeiro, para ele fazer a campanha, ele vai ter que dizer o que ele fez. Eu construí, eu fiz aqui. Tem alguns que falam assim, com muita humildade, que ele não tem nada. Eu fico rindo quando fala, mas é muito curioso eles dizem isso. Com muita humildade, não é com humildade, não, eles acrescentam muito. Que quer dizer nada. Porque são atividades que ficam longe da humildade. Então, Joana vai dizer desses clichês, por exemplo, homem não chora. Então, o homem é forte. E aí, as crianças desde pequenininhas são ensinadas. Os meninos. A mãe fala, chora não. Você é homem, rapaz. Chora não. É ensinado. A mãe, o pai. É um processo cultural. Não é culpa da mãe, não é culpa dos pais. Do pai. É um processo cultural que a gente começa desde pequeno.
Uma outra frase: o forte prevalece, seja forte. Desencarnou uma pessoa da família da gente, um amigo, né? A gente fala para a família: seja forte. Chora não. Cuidado, que se você chorar muito, você vai atrair, você vai atrapalhar o progresso dele. Olha só o que é colocado para nós. Esses clichês vão atuando em nós na hora que precisa. Se manter no salto. Isso é uma fala mais feminina, se manter no salto. Fala, mas fica no salto. Não deixa o outro perceber que você é fraca, não. Não deixa a outra perceber que você é frágil, não. Fica no salto. Adorei essa, né? Mas eu gostei mais dessa aqui. Você sabe com quem você está falando? Gente, é horrível quando a pessoa diz isso. Você sabe com quem você está falando? Às vezes nós não dizemos a frase, mas a nossa face diz isso. Teve um tempo que eu era doido que a pessoa falasse comigo, para eu poder dar uma resposta agressiva. Eu falei, gente, por que eu estou tão incomodado com o outro que fala isso? É porque eu tenho em mim. Então eu não falo, mas eu deixo transparecer. Então esses clichês. Tem um outro aqui também que ela colocou aqui também, né? Tamanho não é documento. Tamanho não é documento. Então, quando você quer falar com um grandão, você é pequenininho, né? Imagina, parece aquele cara lá, fortão. Tamanho não é documento. Lembra que Davi matou Golias. Aliás, o Davi e o Golias é a experiência extremamente violenta da Bíblia. É o maior exemplo para as crianças. Imagina um menininho pequenininho, olha lá o Davi que dá uma pedrada na cabeça do Golias e fala, aquele menino que fica caçando, batendo em mim na escola, eu já sei o que vou fazer igual o Davi. Vou pegar uma pedra e vou dar uma pedrada na cabeça. O Davi é um mau exemplo. É claro que é um processo simbólico, né? Mas é um mau exemplo para as crianças. Então, o Davi, tamanho não é documento. E aí a gente vai ver outros tipos de reflexões, outros clichês que podem inverter esse processo. Quando o Chico Xavier diz assim, do Francisco, eu sou apenas o cisco. Eu achei essa frase tão impactante na época. Não só eu, né? Gente do Brasil inteiro. Eu sou o cisco. E aí o povo não aceitava que o Chico Xavier fosse o cisco. Ele, que é a maior expressão espírita na história do espiritismo, é quem mais colocou o espiritismo em prática. Kardec, a gente deve a codificação, a organização do espiritismo. Ao Chico Xavier, nós devemos, para sempre, a possibilidade de colocar o espiritismo em prática. Chico era tão grande, que ele poderia ter criado uma religião. Igreja Internacional do Chico Xavier. A pessoa ficava legal. Mas, como tem humildade, ele foi fiel ao espiritismo. Chico era um popstar. Gente, Chico, na década de 70, a televisão estava surgindo. Ele tinha o Pinga Fogo, era pela TV Tupi, que era semelhante à Globo hoje. Ele era entrevistado no mundo todo, em redes de TV dos Estados Unidos, da Europa inteira. E aí quando você chegava em Uberaba, se você quisesse estar com o Chico, você tinha que tomar um prato de sopa. Tem que ser sopa mesmo, coisa de pobre. O prato mais barato do Nordeste é a sopa. A sopa lá é R$3,50 o prato. 3,5, R$3, gente. Não é $3, 3 euros não. R$3,50 o prato de sopa. Se você quiser tomar com refresco, aquele refresco natural, de pozinho, que faz um bem danado para a saúde, aí sai por R$4,50. Você paga mais um pelo refresco. Lá em Caruaru, R$3,50 o prato de sopa.
ainda tem direito a um pão ainda, porque o pão deve ser dormido e tal, mas está tudo bem, por 3,50 pode reclamar. Então, para poder estar com Chico Xavier, você tinha que tomar sopa com ele. Ele tomava ali. Botava você sentado no banco de madeira. Vocês imaginam o governador do estado, o cônsul, o representante do governo dos Estados Unidos tomando sopa com Chico Xavier. Então era mais do que falar, era viver. Então ele se colocava, e por que ele dizia que ele era um cisco? E aí as pessoas não achavam justo o Chico ser um cisco. No Congresso Brasileiro de 2010, que era a comemoração do centenário do Chico Xavier, as pessoas diziam, Chico Xavier, o cisco de Deus. Uma coisa é você ser cisco. Agora, cisco de Deus, então fizeram uma promoção para ele. Ele era o cisco de Deus. Isso não foi ele quem disse, foram as pessoas que quiseram dar a ele esse título. Por outro lado, por que o Chico se dizia o cisco? Para nos ensinar, por consequência, ele dizia isso por sabedoria. Porque quem está no chão não cai, só cai quem está em cima. Por isso que ele passou 92 anos sem cair, sem escândalos. Como popstar, ele poderia ter se envolvido em escândalos. Vocês sabem que tudo, a mídia tem o efeito colateral. Ela te leva lá em cima e te puxa, tira a sua escada também. A gente vê aí a maioria dos líderes religiosos, sem exceção, caindo, se envolvendo em escândalos. Recentemente, a questão do João de Deus. Mas não é só o João de Deus, não. O João de Deus é só a ponta do iceberg. Todas as religiões, inclusive o Espiritismo. Que os espíritas correram dizendo, não, João não é espírita, ele não é espírita. Como se ele fosse espírita, ele não teria caído. Quem garante isso? Eu achei de uma falta de humanidade tão grande as postagens, instituições oficiais do espiritismo, correndo para dizer que não é do espiritismo. É como se assim, esse lazarento não pertence ao nosso grupo. Ele não nos contaminou. Essa não é a postura de Jesus? Não é. Tudo bem que o João não seja espírita, mas no meio espírita, nós temos muita gente que caiu também. Só cai quem está no alto. Quem está no chão não cai. Por isso que o Chico não caiu. Porque se mantinha no chão. Joana diz o seguinte, para a gente entender o que é humildade, a gente tem que perceber que o ser humano, ele é frágil. Então a gente tem que perceber que existe a fraqueza humana e a grandeza de Deus. Para a gente não correr o risco de sermos deuses. Jesus Cristo diz, vós sois deuses. O que eu faço, podeis fazer muito mais. Mas quando ele falou, vós sois deuses, primeiro ponto, deuses com D minúsculo, como os gregos. Segundo, deuses em potencialidade. Ele não falou, vós estáis deuses, vós sois deuses. Ser é essencial, é a nossa essência. Estar é provisório. Qualquer coisa que tentemos estar é provisório. E deuses é na essência. Onde é que está o controle? Do ponto de vista da psicanálise. Quando a pessoa é controladora, o que ela é? Ela faz uma síndrome de Deus. Né, André? Síndrome de Deus.
uma paciente disse para mim assim: a única coisa que a minha irmã tem que fazer, Luiz, é só ela fazer o que eu acho que é certo. O problema dela é que ela não faz o que eu acho que é certo. Aí eu falei: sua irmã, ela deve ter o quê? 3 anos de idade? Não, é uma mulher com mais de 50 anos. Eu falei: então ela tem problema mental? Não, pior que não. Ela tem todas as faculdades mentais e ela não faz o que você manda? Ela disse: não, ela faz do jeito que ela quer, ela é pirracenta, ela faz do jeito que ela quer. Eu disse: que coisa, que absurdo, né? E você faz do jeito que quem quer? Aí ela sacou que eu estava debochando, né? Eu estava fazendo ironia com ela. Não, eu faço o que é certo. Não, eu quero saber quem define o que você faz. Aí ela ficou meio vendida, não respondeu não, porque essa resposta você ia pegar. Aí eu falei: quem define o que você faz é você, não é isso? Por que seu marido, que o marido dela, segundo ela, é um bom marido, porque faz o que ela manda? Por que seu marido, sua irmã, tem que fazer o que você quer? Sabe o que é o nome disso? Eu falei para ela: isso é síndrome da divindade. Seu nome é deusa? Não, meu nome é deusa, não. Eu acho que é, hein? É deusa. Porque, né? Deus, deusa. Então, essa essência, nós somos Deus em essência. Qualquer tentativa de manifestação de Deus é máscara, gente. E máscara cai. Nós somos muito mais do que parecemos. O Aloísio é uma máscara, é uma persona da Grécia Antiga. O espírito que enverga essa persona é muito mais. A Niceia é muito maior do que o que a gente percebe. E sabe como é que a gente descobre isso? Quando a gente fica pertinho. Se eu perguntar ao Tiago assim: Tiago, qual é a mulher mais linda do mundo? Ele não vai dizer que é a Angelina Jolie. Vai, Tiago? Então, aí a Priscila: não, Tiago está debochando, não é nada disso não. Ele está falando isso para me agradar. Não, é assim que ele pensa. Porque ele conhece a Priscila como ninguém conhece. Nem mesmo os pais da Priscila conhecem ela como o Tiago. Porque são muitos anos de convivência. Em abril agora, eu e a Isa comemoramos 28 anos de convivência. Ou seja, eu tenho 55 anos, eu passei mais tempo com a Jailza do que sem a Jailza. Então, quem está perto, aquele casal ali como é que é? Lá no Rio de Janeiro, São Gonçalo, exato. O casal de São Gonçalo, por exemplo, quem conhece ele mais do que ela? Não tem. 48 anos, caramba. Eu não vou perguntar a sua idade, mas para que só para nós aqui, o pessoal não vai escutar não. 73 para 48, 25. Ela está com você o dobro, quase o dobro do tempo que você ficou sem ela. Então, quando a gente se aproxima mais do outro, a gente conhece mais o outro. Os grandes amigos. Por que amigo é tão apaixonado um pelo outro? É fiel, está presente. Porque conhece. É a proximidade. Então, é essa divindade que Jesus se refere. Jesus nos vê como Deus, que ele nos conhece. Mas a gente não conhece os outros. A gente conhece os mais próximos de nós. Qualquer título, né? Qualquer grandeza que a gente imagina do ponto de vista externo, é ilusão. É delírio. Porque não somos deuses. Não estamos deuses. Nós somos deuses em potencial. Jonas diz assim: a humildade é fundamental para uma jornada feliz na terra.
Eu vou repetir a frase dela. A humildade é fundamental, fundamento, base, para uma jornada feliz na Terra. Vamos entender essa frase dela. Por que a humildade é fundamental? Pensa na vaidade, no orgulho. Você não vai ser feliz. A pessoa vaidosa, orgulhosa, ela vai atrair para perto dela, nós atraímos para perto de nós, bajuladores. Não são pessoas sinceras. Elas não dizem o que nós somos, o que nós parecemos. Ela diz o que nós queremos ouvir. Os verdadeiros amigos a gente se afasta. Aquele ali está com inveja. Aquele ali não vê o que os outros veem, ele está com inveja. A pessoa que é arrogante, ela não é feliz, sabe por quê? Na Terra, porque ela não tem gratidão. E a gratidão é uma virtude básica para a felicidade, para manter as pessoas amadas próximas. Tem pessoa que nos ama tanto, que se pudesse carregava, lá em Minas se fala peneira, se pudesse carregava água na peneira. Vocês conseguem imaginar como é que seria carregar água na peneira? Você teria que correr, porque bate tudo embaixo. No final das contas, sabe o que o arrogante diz? Não fez mais do que obrigação. A gente vê, quem viaja, né? A gente fica normalmente na casa dos outros. Tiago viaja, Sério. O pessoal que viaja fazendo palestra, no movimento espírita, raramente tem negócio de hotel. A gente fica na casa dos companheiros espíritas. Tem gente que se especializa em receber palestrante. O que para o centro espírita é uma beleza, porque é caro uma diária de hotel. Já tem que cobrir passagem, tem que cobrir alimentação. Primeiro você fica na casa da pessoa, ali você já garante o café da manhã, se bobear o almoço, né? A internet para o palestrante fazer as pesquisas dele, e o centro se livra dessas despesas. Se você vai para o hotel, aí você tem que pagar o almoço da pessoa e tal. Então, vamos supor, a palestra é 9 horas da manhã. Aí o anfitrião pergunta para você assim: que horas que você quer chegar no centro espírita? Eu quero chegar 8h20 no máximo, para dar tempo para a gente se envolver espiritualmente, com o ambiente, etc, etc. Bom, daqui lá, a pessoa diz, é 20 minutos. Então, sair daqui 8 horas, tá bom? Tá bom. Aí você deita. Aí você acorda às 6h30, achando que você madrugou. Fala assim, nossa, o que eu vou fazer? Tinha uma casa, por exemplo, que eu fiquei hospedado, que a casa era de tábua, o assoalho. O chão era de tábua. Aí você precisava fazer assim, rec. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E não tinha banheiro no quarto, vou tomar banho amanhã cedo. Eu gosto de acordar cedo, tomar banho de manhã. Aí eu acordei, eu fui bem devagarzinho assim, pé por pé, para que a tábua não fizesse barulho. Porque eu não queria acordar as pessoas da casa. Aí quando eu pisei em falso, a tábua fez assim, Jesus, acordei todo mundo. Quando eu olhei atrás assim, estava um espírito, né? Aí quando eu olhei, o espírito não era dono da casa, já estava de pé. E falou, o café já está pronto. E eu achando que estava acordando 6h30 da madrugada. Será que essa família acorda cedo assim sempre? Não. Generosidade. Só que a generosidade tem que trazer em si a gratidão do outro. Um é generoso, o outro é grato. Imagina a humanidade inteira formada de pessoas generosas e pessoas gratas. O ideal é a gente ter as duas virtudes. Quando nós servimos, nós somos generosos. Quando nós somos servidos, nós temos que ser gratos. É muito triste a ingratidão. É muito triste. A gente só sente na pele quando é conosco.
E aí, quando a gente sai da casa da pessoa, a gente sai como se sair da casa de uma família. Tem gente que prepara até o lanche para você comer no avião. Não, é porque as coisas no avião é muito cara. Uma senhora enrolou no pano de prato. Ou seja, ganhei um pano de prato para a Jailza de brinde ainda. Então, sabe, umas coisas assim, fantásticas. Olha que sol lindo. Nós moramos na cidade mais bela de todo o estado do Espírito Santo. Gente, isso não é saudoso, não é bairrismo, não. Isso é pesquisa. Guarapari é considerada a cidade mais linda do Espírito Santo. E tem gente que fala, Guarapari ninguém merece. Tem que pegar fila no supermercado. A praia, assim, ó, você não tem nem vaga. Se você não for cedo, você nem consegue vaga na praia. Filho da mãe, mora aqui. A minerada fica desesperada. Você mora onde? Guarapari. Guarapari. Meu sonho é morar em Guarapari. Fui fazer palestra numa cidade chamada Canela, pequenininha, lá no Rio Grande do Sul. Aí a pessoa perguntou, você é de onde? Eu falei, eu sou do Espírito Santo. A senhora falou, Espírito Santo, Espírito Santo. Aí eu querendo tirar onda, Vitória. Ela falou, Vitória. Guarapari. Guarapari. Pronto, conheceu. Guarapari é mais conhecido que o Espírito Santo. E a gente reclama. O que é isso? Ingratidão. Ingratidão pela saúde. Engordei para danar. Nossa, dei comendo demais também, né? Essa minha biologia, qualquer coisa que eu como, a primeira coisa que cresce é a barriga. Que coisa? Podia crescer o braço, podia crescer o bumbum, mas é a barriga que cresce. Tanta gente passando fome, né? E a gente reclamando que cresceu a barriga. Ingratidão. A ingratidão é amiga leal do orgulho. Inimiga da humildade. Porque, como é que nasce a gratidão? Se eu vou passando na porta, e aí vou eu e Célio, só cabe um na porta. Aí o Célio para eu passar. Se eu entender que era direito do Célio passar, e ele foi gentil e parou para eu passar, aí eu vou agradecer. Mas se não houver humildade, eu vou dizer, isso é a obrigação dele. Afinal, quem manda aqui fui eu. Quem nasceu primeiro, a gente tem sempre uma justificativa. Ninguém gosta de ficar velho, mas nessa hora o cara diz que é velho. Quem nasceu primeiro, fui eu. Então eu tenho que passar primeiro. Então, a humildade, ela se manifesta nessas coisas, gente. Humildade não é andar de chinelo de dedo. Se bem que essa sandália havaiana hoje é até chique, né? Hoje é etiqueta. Antigamente era só pobre que andava de sandália havaiana. Então você queria, símbolo da pobreza era o cara andar descalço ou sandália havaiana. Com prego para segurar a correia que já quebrou. E aí é muito legal, dizem que o Chico estava próximo a começar uma palestra no centro espírita. E aí eu gosto muito dessa história que me lembra a Fefe. E aí Emmanuel chegou perto do Chico, ficou perto do Chico. O Chico lá olhando, o Emmanuel também. Aí chegou duas senhoras. Aí o Emmanuel perguntou ao Chico, Chico, qual das duas ali é humilde? Aí chegou uma senhora, cabeça baixa, quietinha, olhou para as pessoas, tipo assim, Jesus seja louvado, dos irmãos, né? E sentou na última cadeira. Aí chegou a outra, com roupa vermelha, igual um Papai Noel, um batom que marcava, aquele batom bem vermelho, cheio de balangandano. O brinco dela, a cabeça dela só não ficava torta porque tinha o brinco dos dois lados. Senão ele ficava com a cabeça torta, tão grande que era o brinco. Na hora do passe, um dia a Fefe falou, Aloysio, você acha que eu devo tirar as pulseiras? Eu falei, Fefe, é interessante, porque quando você aplica passe, deve parecer uma escola de samba, né? E aí chegou aquela mulher
com aquela roupa escandalosa, chiquérrima, batom. Porque também tem a questão também da inveja, né? Você vê a pessoa que, olha como é que para frente, olha como é orgulhosa, porque você não tem uma roupa bonita igual a dela, né? Então, a pessoa chega para o carro, o cérebro para o carro dele e diz, como é orgulhoso, olha só o carro dele. Porque o meu não é tão bonito quanto o dele, a gente faz isso. Então, chegou a mulher, e aí, sentou na primeira cadeira. Aí a irmã perguntou, qual das duas é humilde? Aí o Chico falou, aquela de trás. Todo mundo falaria, né? O Chico é legal porque ele expressa o que a gente sente. A lá de trás, Emmanuel falou, senta do lado dela e chama ela de santa. Dá só aquela alfinetada pequenininha na costela dela. Você vai ver a onça que está presa ali dentro. Quando ela fala, Pai do Senhor, ela está querendo dizer assim, desgraçado, mas aí ela segura. Pai do Senhor. Aí a irmã falou para o Chico, Chico, por isso que eu lembro da Fefe, aquela mulher que sentou na frente, sabe por que ela se veste assim? Essa é a melhor roupa que ela tem. Ela considera o centro espírita o melhor lugar para ela ir durante a semana. Então, ela faz o melhor. Tudo isso que ela coloca é para poder agradar as pessoas. E aí, quando eu li essa história, eu me lembrei da Fefe, porque era a cara da Fefe. Eu disse, Fefe é você, cara. Você chegando, chega ao batom vermelho, abraçando uma mão. Abraçando uma mão. Os arrogantes não gostam de abraçar. No mínimo, o outro pode andar com perfume. A humildade é outra coisa. Os moradores de rua, lá do centro, todos eram amigos da Fernanci. Humildade não é você se humilhar. Humildade é você se fazer igual ao outro. Humildade é quando a Sara vai conversar com o filho e ela senta no chão e fica na altura dele. É ficar na altura do outro. Não é ser menor. É ficar na mesma altura. É quando um cara pede um prato de comida, poucos de nós fazemos isso. É quando alguém pede um prato de comida, sentar com ele no restaurante e pedir para servir para ele a mesma comida que serve para você. Não é pagar uma quentinha para ele, não. É sentar do lado dele. Ele às vezes está mal cheiroso, porque não tomou banho. Aí a gente fala assim, por que ele não tomou banho? Porque não tem lugar para tomar banho, gente. O maior desafio do morador de rua não é tomar banho. A igreja católica tinha um ponto de água, a antiga igreja. Agora, depois que reformou, eu não sei. É lá que os moradores de rua tomavam banho. A Maria do Carmo, não dá para ouvir, quem? Está baixo? O que quer dizer? Não entendi. Pode falar sério. Assim, coisa? A Maria do Carmo, por exemplo, obrigado, Sérgio, obrigado. A Maria do Carmo, por exemplo, ela criou um projeto, não sei se foi prática, né? De um banheiro para as pessoas tomarem banho à noite. Uma carrocinha, né? Engata no automóvel para a gente tem toalha, kit roupa, etc. Então, o brasileiro, por princípio, todos nós gostamos de tomar banho. É da nossa cultura. É da nossa cultura. Não importa se você trabalha na rua, até porque ninguém mora na rua, todo mundo trabalha na rua, né? Uns vão para casa, outros não têm a casa para ir, mas ele não é na rua. E, então, eu tenho um amigo português que ele dizia, Luiz, que ele disse para mim, Luiz, cara, é incrível, vocês tomam banho todo dia. Eu digo, mas... Pois é, pior que eu aprendi agora, as pessoas ficam falando, você toma banho todo dia. Eu falo, tomo banho, aprendi com os brasileiros. Olha que interessante. Então é um hábito brasileiro isso. Normal. Então quando a gente não toma banho é porque não temos água. Não tem lugar. É culpa nossa.
Então a Joana vai dizer que a humildade, ela é fundamental, porque se eu não tenho gratidão, eu não sou feliz. Porque o ingrato, ele não vê a água que tem no copo, ele vê sempre a água que falta. É meio copo de água. Pode ser meio copo que está cheio, ou que falta meio copo. Então é a sensação da falta. E aí ele é infeliz. Se ele tem um Fusquinha, se ele tem um Fiat Uno, Fusca agora é até chique, se ele tem um Fiat Uno, ele quer ter um Corolla. Se ele tem uma Corolla, ele quer ter uma caminhonete. Se ele tem uma caminhonete, ele quer ter um iate. Se ele tem um iate, ele quer ter um avião. Então está sempre vazio. Então é sempre, aí ele vai ser infeliz. Agora, se ele agradece pelo... Como é que é o prêmio do Tiago, né? Se agradece pelo prêmio, né? Quantas viagens aquele prêmio te trouxe agora para ali, né, Tiago? Muitas, cara. Então, assim, a gratidão que o Tiago tinha pelo prêmio. Então, é fundamental para uma vida feliz. Porque ser feliz não é ter muito. Ser feliz é enxergar o que você tem. A família que você tem. O marido que você tem. O pai, a mãe que você tem. Enxergar isso. O infeliz, ele não enxerga. Esse é o sofrimento dele. Joana fala que ela compara Hércules e Vênus, né? Hércules simbolizando o corpo masculino, Vênus simbolizando o corpo feminino, quer dizer, e essa beleza passageira, que é um grande adversário da humildade, e a mosca azul. Engraçado que esse termo mosca azul também foi usado pelo Frei Beto. Eu gosto muito dos escritos do Frei Beto. O Frei Beto foi quem criou o projeto Fome Zero. Quase ninguém sabe disso. Quando o PT começou a se desviar do objetivo ali que tinha sido combinado, Frei Beto escreveu um livro chamado A Mosca Azul, em que ele fala que o partido havia sido picado pela vaidade, pelo poder. Então a mosca azul é a vaidade que o poder gera, é o orgulho. Diz assim, você quer saber quem é uma pessoa? Dê poder a ela. Tem esse ditado, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Dê poder a ela. Então a Joana vai chamar de mosca azul. Mosca azul. E aí, para a gente encerrar, a gente vai lembrar de Jesus. Jesus é o nosso modelo, é o nosso grande modelo. E Jesus vai demonstrar para nós a questão da humildade, antecedendo a Santa Ceia. Primeiro que a Santa Ceia é demonstração de humildade. Ok? Uma humildade externa, mas é a humildade. Que na Santa Ceia, um pão é dividido entre todos. Cada um tira um pedaço e passa para o outro. Eu acho isso tão profundo. O ato de comer em círculo. Cada um tira um pedaço, passa para o outro, passa para o outro. Ou seja, todos comem do mesmo pão. Eu até me lembrei de uma experiência muito triste e engraçada da minha parte, que nós vamos viver a Santa Ceia dentro da Topic, vindo da faculdade. Era uma Topic que vinham alunos e professores. E aí o pessoal falou, vamos comprar uma pizza em coletivo. Aí um deu 2, um deu 1, um deu 5, e encomendamos a pizzaria, paramos lá e pegamos a pizza. Alguém falou, o Aloísio vai dividir a pizza. Aí o cara cortou a pizza em pedaços, pela quantidade de pessoas dentro da Topic, o cara da pizzaria, e eu ficava encarregado de separar e dar um pedaço, igual a história do pão.
Só que eu tenho um hábito lá de Minas Gerais, que toda vez que eu como alguma coisa, eu lambo o dedo. Então, fiz aqui, sujei o dedo. Aí eu pegava um pedaço de pizza e falei assim, Cláudia, Tiago, aí, e fui pegando, e liguei, até que um falou assim, cara, o Aloysio tá babando a pizza toda, eu não quero mais não. Eu nem percebi, porque tipo assim, meu dedo estava sujo de catupiry, eu lambia a pizza, né? Então, quer dizer, não foi a Santa Ceia de Jesus isso. Mas Jesus, que não lambia o dedo, tirava o pedaço de pão e ia passando, me lembrei desse fato agora. E aí Jesus, depois antes de... E aí na Santa Ceia, você vai ver que não tem posição de destaque. Os 12, os 13, incluindo Jesus, estão sentados em volta da mesa. Naquela pintura belíssima, né? Naquele afresco do Leonardo da Vinci. Só que antes da Santa Ceia, Jesus vai lavar os pés. Caramba, gente. Eu teria aqui um outro tanto que eu vou encerrar com essa reflexão. Lavar os pés do outro. Pensa, a gente não raciocina assim, o que é lavar o pé? O Papa Francisco fez um ritual desse logo quando ele começou o mandato dele como Papa. O que é lavar o pé? Olha, eu se perguntar para você quer lavar o pé de quem? Eu vou falar logo, vou lavar o pé das meninas. Das meninas. Sabe por quê? As meninas vão no salão, tiram cutícula, passa aquela lixinha no calcanhar, esmalte. Vocês imaginam lavar o pé do Juscelino, do seu Joaquim, lavar o pé do Galvão, o outro tá bom, só tem o, mas mesmo isso aí, Galvão, é difícil, lavar o pé do Aloysio. Gente, pé de homem é um bicho esquisito. Eu tenho uma unha encravada, que é uma coisa assustadora. Eu tenho vergonha. Vocês pensam que eu ando sempre calçado porque eu acho chique? É a minha unha, ela virou para cima assim, ó. Se eu não cortar, eu tenho a sensação que ela vai encostar no joelho, ela vai subindo em outra direção. E aí vocês imaginem os pés dos apóstolos. Eles andavam de alpargatas, sandália aberta, ou descalço, nas areias escaldantes do deserto. Então aquele dedão que era um cabeção assim, aberto para fora, e Jesus lavou os pés deles, cara. Olha isso. Não tinha nenhuma mulher ali. Se pelo menos tivesse Maria Madalena, beleza, Jesus. Jesus lavou os pés da Maria Madalena. Beleza, ela foi no salão, né? Antes. Mas não, eram homens. Homens da lida. Pedro era pescador, o outro era agricultor. E sobretudo eles andavam a pé. E Jesus lavou os pés deles. Vamos pensar aqui como é que a pessoa lava o pé do outro. Imagina a pessoa que é chique lavando o pé. Então, a primeira pessoa vai fazer assim, ó. Ela vai conseguir envergar até embaixo para lavar o pé? Não vai. Não vai. Então, para você lavar o pé, você vai ter que dobrar a coluna. Você vai ter que dobrar a crista. Você vai ter que se humilhar. Isso é a humildade. Então, Jesus ficou no chão, abaixo do nível dos apóstolos. E aí, Pedro, com aquela sensibilidade extraordinária, falou: não, o Senhor é o Cristo, o
Senhor não vai lavar meus pés, você está de brincadeira comigo. Se fosse para eu lavar os seus pés, é claro que brincadeira comigo não está na Bíblia, né, gente? Naquela época não existia essa gíria. Mas se eu fosse lavar os seus pés, até fazia algum sentido. Agora, o Senhor lavar os meus pés, sem chance. Aí Jesus diz ainda assim: Pedro, o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. Você nota que Jesus não falou assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele diz: o Filho do Homem, ou seja, ele nos colocou no meio do rodo. Não veio para ser servido, veio para servir. E sabe o que mais, Pedro? Jesus falou para ele: se eu não lavar os seus pés, meu amigo, você não vai estar comigo no reino. Aí Pedro: opa, quer dizer que se não lavar, não. Então tá bom. Mas aí, Senhor, diz o Pedro, é uma dos diálogos mais lindos do Evangelho. Aí, Senhor, não lave só meus pés, lave a minha alma. Lava a minha alma. E aí sentou-se para que Jesus lavasse meus pés. Isso é humildade. Quando alguém nos provocar, quando alguém mexer com o nosso brio, lembremos de Jesus lavando o pé. Lava o pé. No Evangelho tem uma notinha, não é nem um texto, não, é uma página ou uma página e meia. Obediência e resignação. Que diz assim: obediência é a concessão da razão. Ou seja, eu sei que eu estou certo, mas eu vou deixar o outro pensar que ele está certo. É a concessão da razão. E resignação é a concessão do coração. Eu estou magoado, mas eu vou engolir o meu orgulho, vou me resignar. É um texto tão pequenininho no Evangelho, mas tão profundo. Para mim essa frase é fantástica. A obediência é concessão da razão. É abrir mão do orgulho, é a humildade. E a resignação é a concessão do coração, é abrir mão da mágoa, do ressentimento. Sabe? Não, por mim, o desgraçado passava fome, morria de fome, mas eu vou abrir mão e eu vou perguntar o que ele quer comer. Que Jesus nos abençoe a você. Até mais. Agradecer,